Queridos, você que nos visita, é muito bom ter você aqui com a gente, mais uma vez. Eu espero que Deus fale com você, porque a gente está aqui não para você se sentir bem, não é para você ficar legal, não é para você ter sensações. A gente está aqui para que Deus possa falar, porque Deus é a voz que importa. Deus é a verdadeira voz que importa. De todas as vozes que você vai ouvir na sua vida, Deus é a que importa. A gente está aqui para isso, a gente está aqui para ouvir a voz de Deus. A gente vai ouvir a voz de Deus agora por meio da sua palavra. Então, eu espero que você esteja com os olhares atentos, com os ouvidos atentos, não se distraia, não pegue no celular, não fique com isso. Se você estiver com a sua criança e ela estiver um pouquinho enjoadinha, alguma coisa, você pode ficar à vontade, tem uma salinha ali, onde você pode ir lá assistir o culto, sem problema nenhum, depois voltar aqui enquanto ela está fazendo isso. Mas Deus vai falar com a gente por meio da sua palavra. A gente não está numa série esse domingo, por quê? Porque nós iniciaremos uma série nova a partir da semana que vem. Tá? Nós iniciaremos a série de Páscoa. Enquanto a gente não chega lá, a gente vai ouvir algumas coisas sobre Jesus. Eu quero expor um texto onde Jesus, mais uma vez, vai corrigir as nossas concepções sobre quem Ele é. O que Ele veio fazer e o que significa seguir a Jesus. A gente vai estar nisso. E isso acontece por quê? Porque você sabe, você que anda aqui já há um tempo sabe disso. A gente já falou isso aqui. Jesus quebra as nossas expectativas. Ele não veio para suprir expectativas humanas, Ele quebra as nossas expectativas. Eu já falei isso várias vezes aqui. Nós sempre temos a tendência de nos conformar àquilo que a gente acha sobre Jesus e também conformar Jesus à nossa própria imagem. A gente sempre tem a tendência de domesticar Jesus, de encaixotar Ele, de fazê-lo de empregadinho, de criar conceitos sobre Ele, de tirar conclusões sobre Ele. E a forma de não fazer isso é ouvi-lo verdadeiramente. A gente precisa encontrar o Jesus verdadeiro. Porque Jesus, as pessoas falam muita coisa sobre Jesus. Que Jesus é isso, Jesus é aquilo. Jesus, se eu perguntar a você quem Jesus é, você vai falar um monte de coisa. As pessoas lá também. Jesus é uma pessoa famosa. Como a gente resolve então para saber quem é o verdadeiro Jesus? Uma forma, ouvi-lo. Encontrar Ele, a gente precisa encontrar Jesus nas próprias palavras dEle. Na própria obra dEle, que a gente precisa encontrar Jesus. A gente deve ter o ouvido atento e um coração disposto a um relacionamento real com Ele. E então nós conheceremos Ele como Ele é de fato. Então a gente precisa encontrar o Jesus da Bíblia. E ali a gente vai saber quem Ele é. E é isso que a gente vai fazer hoje com a ajuda do Espírito Santo. Os capítulos 18 a 20 de Mateus tratam a vida do reino de Deus e refletem para a gente uma pergunta que acontece ali recorrente, até o capítulo 20, que está implícita na fala de diferentes pessoas que Jesus está tendo contato. Qual é o mínimo que eu preciso fazer? Qual é o mínimo da obediência? É a ideia que eles estão passando ali. No capítulo 18, por exemplo, Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele precisa perdoar alguém. Até quantas vezes eu preciso perdoar alguém, Jesus? Até 7 vezes que eu preciso perdoar alguém? O que Pedro está querendo ali? Ele está tentando procurar achar o limite do perdão. Ou seja, até onde eu sou obrigado a perdoar? Porque, para eu saber, né? Porque aí eu vou saber quando eu chegar lá, que depois que passar eu não vou perdoar mais ninguém. Você pode falar aí para mim? Quando que eu vou poder parar de perdoar quem me ofendeu? Qual que é o limite de eu obedecer com relação ao perdão? Pedro está perguntando. Lá no capítulo 18. E aí no início do capítulo 19 aparecem alguns fariseus para questionar Jesus. Eles questionam sobre o divórcio. E tem a mesma intenção. O que é o mínimo que eu preciso fazer para um casamento? Qual é o mínimo que eu preciso para mudar ou para o divórcio? E eles buscando um tipo de limite da obediência da lei, da regra. A mesma coisa. E aí em seguida a gente vê os discípulos impedindo crianças de chegarem até Jesus. Por quê? Porque elas estavam atrapalhando Jesus. Na visão dos discípulos, aquelas crianças não eram qualificadas para chegar até Jesus.
Eles estavam fazendo um cerco de proteção. Jesus estava lá pregando e ninguém podia chegar. Eles achavam que eles eram segurança de Jesus, né? Vamos ficar aqui de segurança aqui, vamos ver quem vai chegar perto, né? Porque ninguém pode chegar perto de Jesus. Você está com a faca aí? Tô. Então fica segurando a faca aí. Tá com a espada? Também tô. Então beleza, você fica do lado de lá, eu fico do lado daqui. Quem chegar perto de Jesus, a gente vai impedir. Aí vem umas criancinhas de 2 anos de idade e eles, pega a faca aí, tá vindo a criança. Não pode ninguém chegar perto de Jesus porque eles estão desqualificados. Só os discípulos eram qualificados de estar perto de Jesus. Aí Jesus tem que corrigir eles ali. E logo depois, a gente tem uma famosa passagem também. A passagem do jovem rico. Um moço que chega para Jesus, que tinha muito dinheiro. E esse jovem se aproxima de Jesus e pergunta, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna, para alcançar a vida eterna, para ganhar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? E aí quando a gente olha essa pergunta desse jovem, desse rapaz, a gente vê a mesma pergunta implícita desde Pedro. Qual a pergunta? Qual que é o mínimo que eu tenho que fazer para agradar a Deus e não ter problema nenhum com Ele mais? Qual é o mínimo que eu tenho que fazer para não ter problema com Deus? Me diz aí que quando eu souber disso, aí beleza, vou estar livre do inferno, vou ganhar as bênçãos de Deus, o castigo não vai vir para mim, a culpa vai embora, porque eu não quero ter problema com Deus. Então me diz qual é o mínimo. E aí depois de Jesus ter uma conversa sobre obediência com ele, sobre lei, e então expor o ídolo do coração daquele menino, daquele rapaz, ele vai embora triste. Ele vai embora entristecido. Os discípulos de Jesus ficam intrigados com tudo aquilo, porque eles ainda não estavam entendendo completamente a mentalidade que Jesus estava tentando colocar neles, do que significa o reino de Deus. E aí Jesus tem que explicar para eles, tem que conversar com eles, que em termos de salvação, é impossível para os homens se salvar. Mas aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. E os discípulos continuam inculcados com aquilo ali. Para eles, essa frase que é impactante para a gente, para eles não foi tão assim, porque eles estavam inculcados com o fato de um jovem rico não ter ganhado a salvação. Então eles questionaram Jesus sobre eles terem deixado tudo. Pedro diz, Senhor, nós deixamos tudo. O que a gente vai ganhar com isso? Então Jesus faz uma afirmação profunda para aqueles discípulos. Muitos primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Jesus está revelando que no reino dos céus, do reino de Deus, os valores são invertidos. O mérito humano não tem lugar. E eu imagino os discípulos ficando confusos com aquilo ali que Jesus está falando. Então Jesus resolve contar uma história para eles. Jesus era assim, ele contava parábolas, contava histórias. E eu quero ler essa história que Jesus conta junto com vocês. Eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nessa historinha, nessa parábola de Jesus. E pedir também para que vocês possam abrir as suas Bíblias no capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 20. E esse texto é a continuação de todo o contexto que eu disse até agora, desde Pedro. E é a história que Jesus está contando. Eu quero mesmo que à medida que a gente esteja lendo, se você não está com a Bíblia aqui, você pode ler aqui, tá? Eu quero que à medida que a gente esteja lendo, você preste atenção nessa história de Jesus. Diz assim, porque o reino dos céus, é Jesus que está dizendo, tá? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, denário era uma moeda, de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse, vocês vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha? Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um.
Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor o dia todo. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui. Pois eu quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa última frase dessa historinha de Jesus é a frase que Jesus reflete antes de contá-la também. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus contava essas histórias que pareciam ser assim, absurdas para os seus ouvintes. A maioria das parábolas era absurda para aquele tempo, para aquele contexto. Onde já se viu uma história assim? Que patrão hoje faria isso? Você imagina você chegar às 5 horas da tarde no seu trabalho e ganhar por isso? Que loucura! E isso era para mostrar como Jesus não veio suprir expectativas humanas. Como Jesus estava subvertendo tudo que os homens podiam pensar sobre capacidade e incapacidade. E a parábola destaca 2 pontos fundamentais, se a gente olhar aqui. Primeiro, a compaixão do proprietário, do dono, para com os trabalhadores que foram contratados no final do dia. E segundo, a reação dos trabalhadores que começaram no começo do dia, mais cedo. 1 denário era o salário para um dia de trabalho. Era necessário para alimentar a tua família naquele dia, era necessário para você suprir sua família, e isso foi contratado. E o dono, o proprietário dessa terra, pagou esse mesmo valor para todo mundo que trabalhou, até para aqueles que entraram às 5 horas da tarde. A galera chegou às 5 horas da tarde, faltando 1 hora para terminar o serviço, para descarregar um caminhão. Então eles receberam o mesmo valor que o patrão tinha combinado com a galera que chegou às 6 da manhã. E o que faz com que os empregados olhem para isso e fiquem bravos? Porque eles ficam bravos. Mas eu quero que você perceba que Jesus deixa claro, quando ele conta a história, que ninguém ganhou menos ou mais do que foi combinado. Ele está dizendo: eu não combinei isso. Eu não combinei e paguei. Eu estou falando aqui que eu não combinei 1 denário com você, estou pagando. Então é isso aí. Qual que é a injustiça disso? Se coloque na posição de cada um desses trabalhadores aqui. Qual que é a injustiça disso? Onde que Jesus quer chegar com essa história tão absurda para qualquer lei trabalhista dos nossos padrões modernos por aí? Onde ele quer chegar? Jesus quer chegar no coração, queridos. Ele quer chegar no coração demonstrando a bondade daquele patrão que trata aqueles que chegaram por último, aqueles que chegaram às 5 horas, não com base naquilo que eles merecem, mas com base naquilo que eles precisam. Ele não age conforme o mérito dos trabalhadores. Ele age conforme a necessidade dos trabalhadores. Mais profundo ainda, é o patrão que busca pessoalmente os trabalhadores. Isso não acontecia naquele tempo. Eram os administradores que tinham que fazer. Isso era incomum. Que história maluca. O patrão acordar de madrugada para procurar trabalhador, o administrador podia fazer isso. Mas na história de Jesus isso não acontece. Jesus quer mostrar a verdade para aqueles discípulos e para nós também. O patrão não precisava daqueles trabalhadores. Aqueles trabalhadores precisavam do patrão. Deus não nos trata com base no que nós merecemos. Ele nos trata com base no que nós precisamos. Quando a gente se ressente pela graça que foi dada a outro, a gente mostra que não entendeu nada do que a graça significa. E se a graça é realmente graça, queridos, ela não depende do mérito. Ela não depende do que a gente faz. Ela não depende nem do demérito. Se a graça é realmente graça, então ninguém pode merecê-la. Ou menos, ou mais do que outra pessoa. Na parábola, os trabalhadores que reclamam, eles não estão chateados porque eles receberam pouco. Eles receberam o combinado.
Eles estão chateados porque eles acham que os outros receberam demais. O que o patrão fez irritou eles porque eles achavam que eles deveriam ter recebido melhor do que os outros, que fizeram menos, que deveriam ter recebido menos. Mas a generosidade do patrão era maior do que a suposição daqueles trabalhadores. A graça que Jesus quer passar para os seus discípulos é tão surpreendente que chega a ser irritante para quem se acha que é merecedor. Para quem acha que é melhor. Para quem se vê como melhor. O ponto central é que a graça de Deus não funciona, queridos, como um salário. A graça de Deus não é algo que a gente pode negociar, que pode acumular, não é algo que alguns podem ter em excesso, enquanto os outros só têm pouco. Não existe isso. O que recebemos ao servir a Deus não é um pagamento pelo trabalho feito. Deus não faz acordos comerciais com a gente, nos quais a gente pode barganhar, que a gente pode inverter, que a gente pode pedir por hora extra, pedir um contrato melhor. Deus não faz isso, Deus faz alianças conosco. E nessas alianças Ele oferece tudo e pede tudo em troca. Quando Deus faz algo por nós, quando Ele cumpre suas promessas, quando Ele faz algo por nós, alguma coisa que a gente gosta, ou alguma coisa que a gente estava pedindo, sei lá, não é uma recompensa pelo esforço que você fez. Não é uma recompensa pelo status espiritual que você construiu. É uma expressão natural da generosidade abundante que existe nele. A graça que vem em Jesus Cristo não se ajusta ao nosso senso de justiça, reciprocidade, equilíbrio, moralidade. Por isso que ela é desconcertante. Por isso que falar de graça é tão... Fica aquele perigo. As igrejas... Já viu? As pessoas nas igrejas falam assim, nós vamos falar sobre a graça. Aí passa a pregação inteira falando do que não é a graça. Porque é difícil falar de graça. Vai que todo mundo começa a achar graça e falar, opa, vou pecar à vontade. E a gente passa horas dizendo o que não é a graça, o que não é a graça. Isso não é a graça. Olha, a graça é barata, a graça é coisa, tudo é verdade, tudo isso é verdade. Mas o que é a graça? Como é a graça? Ela é desconcertante, ela é surpreendente para nós. É difícil lidar com isso, por quê? Porque nós somos treinados a trabalhar no mérito, na recompensa, nas coisas que nós precisamos ganhar, naquilo que nós fazemos e ganhamos. Isso é difícil aplicar a vida cristã à realidade da graça. A gente reconhece a graça, a gente fala sobre ela, nós cantamos aqui, estava em pedaços e perdoado eu fui. Sua graça me alcançou, sobre a morte triunfou, na graça estou. Nós cantamos aqui, agora há pouco. A gente fala, canta sobre ela, mas os nossos corações estão tão acostumados com a ideia de mérito, de recompensa, que a gente fica com a tendência natural de viver buscando moralidade e justiça própria o tempo todo. A gente quer um conjunto de regras, me dá uma regra, me dá um lema, um padrão mínimo. Qual é o mínimo para eu estar bem com Deus, não desagradar a Ele, para Ele não ficar bravo comigo? Algo que nos dê a sensação de controle. Agora eu estou controlado, isso aqui está bem controlado, isso aqui está ótimo. As nossas maiores lutas espirituais com a nossa vida devocional, com a nossa vida que nós temos com Deus, são lutas que no final a gente só quer o controle para saber o quanto a gente está bem. A gente quer saber qual é o nosso nível espiritual. Porque nós gostamos de controlar, porque afinal é assim que a gente acha que a gente vai curar a nossa insegurança interior de saber que existe algo errado aqui dentro. De saber que não é suficiente o que nós fazemos. Que precisa de mais. De nós nos depararmos com as nossas próprias instabilidades, os nossos fracassos, a nossa própria incoerência moral, de cobrar dos outros aquilo que nós não queremos que faça conosco. Jesus desafia o nosso moralismo controlador. É só olhar para o ministério dele. Quem que recebeu a maior compaixão de Jesus? No ministério desse, por isso que eu estou falando, a gente precisa conhecer o Jesus verdadeiro. Quem recebeu a maior compaixão de Jesus no seu ministério? Os pecadores que reconheciam sua miséria. Quem que recebeu as palavras mais duras de Jesus? Os religiosos que se achavam justos. Os guardiões da justiça, os inquiridores deste século. Jesus resistia a eles.
E isso não quer dizer que você deve abraçar o pecado, porque isso está resolvido biblicamente. Vai lá dar uma lida em Romanos capítulo 6, você vai perceber o que eu estou dizendo. Na verdade, isso significa que a gente precisa abandonar a nossa insistência em construir a nossa vida, a nossa identidade, com base num histórico moral, com base num status espiritual, distrair a nossa segurança de sermos aceitos por Deus, com base numa experiência que nós tivemos no passado, quando a gente levantou a mão, com base na nossa sinceridade espiritual, com base, no que a gente fala, no que a gente canta, com base na quantidade de vezes que a gente vem na igreja, com base na quantidade de dinheiro que a gente bota aqui nesse gasofilácio, com base naquilo que nós não conseguimos fazer por ele e com base naquilo que nós conseguimos fazer por ele. É isso que significa parar de insistir nisso. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus e vemos tudo que Jesus está falando para essa parábola também, nós temos que nos deparar com uma dura verdade, queridos. A verdade é que é melhor uma vida que quando nós caímos, nós nos arrependemos sinceramente, do que uma vida cheia de obediência, vazia, sem quebrantamento e sem a graça. Porque o quebrantamento é a única resposta adequada para o pecado. E o quebrantamento é o lugar onde a graça flui. Diante de Jesus não existem culpados e justos. Diante de Jesus, todos somos culpados. Jesus mostra cada passo dele no ministério que as pessoas mais morais, mais rigorosas, apesar dos seus maiores esforços, eram igualmente pecadoras como qualquer um. Diante de Jesus, todos nós estamos abaixo da linha. Pela razão de Jesus ser perfeito. A questão permanece a mesma desde Pedro. É impossível aos homens se salvar. É impossível. Isso significa, então, que a obediência rigorosa, a obediência, entre aspas, rigorosa, pode muitas vezes ser uma forma disfarçada de desobediência. A parábola dos trabalhadores contratados revela que o maior obstáculo para uma vida frutífera, no reino principalmente, é a obediência desobediente. A mentalidade dos primeiros trabalhadores é a mesma do jovem rico, é a mesma de Pedro, que acreditavam que a vida no reino com Deus consistia em ganhar mais por serem bons. Obter mais por serem melhores. Sem perceber que ser bom em si, queridos, pode estar tão distante do evangelho quanto ser mau. A gente já falou isso algumas vezes, é importante sempre repetir, vocês vão ver a gente repetindo várias vezes aqui. Existem duas formas de rejeitar a Deus, queridos. A desobediência de coração duro e a obediência de coração duro. De um lado, nós temos aquelas pessoas que querem viver de qualquer jeito, impenitentes, rebeldes, e de outro, nós temos aqueles que acreditam que o que eles fazem recomenda eles a Deus. Que o tanto de tempo que eles têm na igreja recomenda eles a Deus. Que o cargo que eles têm na igreja recomenda eles a Deus. Que o tanto que eles sabem de doutrina, melhor que seja ou pior que seja, recomenda eles a Deus. E essas duas formas não são opostas, queridos. Elas nascem do mesmo erro. Sabe qual é o erro? Uma visão equivocada de quem Deus é. O moralismo ou o legalismo, né, que a gente chama, acontece quando a gente vê a obediência a Deus separada da graça de Deus. Enquanto o liberalismo, que é você viver de qualquer jeito, de qualquer forma, surge como uma reação aos mandamentos de Deus, rejeitando a obediência por completo. Eu não quero obedecer. Isso está enraizado não é de agora não, está enraizado lá atrás, lá no Éden.
na primeira rebelião contra Deus. Nós herdamos isso. Adão e Eva desobedeceram a Deus porque eles suspeitaram que Deus estava proibindo demais eles e permitindo eles muito pouco. Eles tiveram uma visão de Deus ser um chato cósmico, que está sentado lá, que está sempre nos tratando com base em legislações, no direito. É assim que Satanás chegou para Adão e Eva e falou: Deus não está proibindo vocês demais, não? E a desobediência de Adão e de Eva, e junto com eles nós, foi resultado direto de uma desconfiança do mandamento de Deus que foi implantada pela serpente. Esse mandamento de Deus não é bom. E a gente herdou esses padrões, a gente pende de um lado para o outro, sabe? A gente fica de um lado para o outro, porque nós somos criaturas morais, fomos criados assim, para entender o que é certo e o que é errado, mas nós fomos manchados, fomos afetados pelo pecado, a nossa moralidade está toda afetada. A gente tem a tendência de achar que para sermos aprovados por Deus, para sermos aceitos por Deus, a gente precisa se qualificar. Então a gente começa a fazer a nossa manutenção da obediência, sabe? E começa a manutenção, esquecendo que ela pode muito bem ser desobediente. A pior coisa que a gente pode encontrar nas nossas vidas é um certo tipo de obediência desobediente, queridos. A obediência desobediente está presente na vida daqueles líderes religiosos que brigavam com Jesus o tempo todo. Aqueles homens, você está achando que aqueles homens viviam no pecado externo? Na verdade, Jesus usa eles como exemplo e diz para os seus discípulos: a justiça de vocês tem que ser melhor que a deles, de tão justos que eles eram. Davam o dízimo direitinho, estavam todo o tempo lendo a Bíblia, estavam todo o tempo fazendo orações, estavam todo o tempo no templo, adorando. Eles estavam fazendo tudo certo, todas as coisas. Eles seguiam todas as regras, mas o coração deles era uma hipocrisia. Eles oravam para ser vistos. Eles liam para ser vistos. Eles iam no templo para serem aceitos por Deus. Eles obedeciam porque eles não queriam castigo. Eles obedeciam desobedientemente. A gente faz mal quando a gente rejeita a obediência a Deus, queridos. Mas a gente faz o mesmo mal quando a gente obedece também por causa da nossa própria justiça. Eu quero que você saiba disso. A gente falou um pouco disso de manhã, isso ficou no meu coração, e por isso que nós estamos falando sobre isso hoje. O maior perigo, queridos, para nós não é necessariamente o fracasso, a falha, mas o sucesso. Os fracassados, eles têm um caminho, quando eles entendem, né? Eles sabem que precisam de ajuda. Enquanto aqueles que se consideram bem-sucedidos, estão na alta classe do status espiritual, queridos, eles tendem a confiar em si mesmos. Eles começam a produzir, desenvolver autossuficiência. E uma das coisas que você vai precisar entender, para entender o que significa ser um crente, ser um cristão, é que a verdadeira experiência espiritual, queridos, a verdadeira ideia espiritual, experiência espiritual de ser um cristão, não é sobre parecer moralmente certo. É sobre ser tocado verdadeiramente por Deus. Na tabela de Deus, não é uma tabela entre bons e maus. É uma tabela entre genuinamente tocados e os hipócritas. Gente que experimentou de verdade e gente que acha que experimentou de verdade. No texto que a gente está trabalhando, a chave para participar do reino de Deus não é a nossa qualificação, mas é reconhecer a nossa desqualificação. A única coisa que qualifica alguém para o reino de Deus, se você quer saber o que faz para entrar no reino, se você está aqui hoje com essa dúvida, pega essa senha aí do Mindset. A única coisa que qualifica alguém no reino é saber que você não se qualifica para estar ali. Tá rindo, né, do Mindset, né? O povo é maluco com esse negócio aí.
E sabe qual é a única coisa que desqualifica? Você achar que se qualifica. Não é assim que nós vemos com Jesus e o seu ministério? Quando Jesus diz para a gente, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, sabe isso? Ele está usando adjetivos negativos. Cansados e sobrecarregados, é o que Jesus está dizendo nesse texto. Isso é muito importante. Ser cansado e ser sobrecarregado não são qualificações para vir a Cristo, porque são qualificações horrorosas. São coisas ruins. Não são qualificações, são garantias. São garantias de que ninguém é desqualificado a vir a Cristo, por fraqueza alguma. O Evangelho deixa claro, quando Jesus diz isso, que foi aos desqualificados que Jesus se deleitou em se oferecer. O requisito mínimo, então, para ter Cristo é ir até Ele. É ir até Jesus. Porque se o Evangelho só pode ser oferecido para as pessoas que são qualificadas, então nós ficaremos sem ninguém para oferecer o Evangelho. Inclusive eu. O Evangelho, queridos, é o que Deus fez em Cristo, não o que o homem pode fazer. O Evangelho é o que Deus fez em Cristo sem depender das nossas ações ou os nossos méritos. E se isso for verdade, então tanto fracasso moral quanto sucesso moral não te qualificam para receber o amor de Deus. Essa mentalidade de ver o relacionamento com Deus como uma conta poupança, como um salário, fazendo um pouco de obediência aqui, fazendo um pouco de obediência ali, esperando as recompensas de Deus, ela é errada e satânica. A graça do Evangelho não destrói a moralidade ou o caráter de Deus, queridos. Sustenta o caráter de Deus. Porque a cruz é a resposta para a tensão entre justiça e misericórdia de Deus, queridos. Por uma razão fundamental que a cruz é isso. Lá naquele dia, naquela colina, naquele monte, fora de Jerusalém, Deus derramou a sua ira, que era destinada para você, para mim, sobre o seu próprio Filho inocente, para que nós então pudéssemos ser aceitos pela fé, reconhecendo que nós não merecemos a graça de Deus. Essa é a grande surpresa. Jesus, o único que era qualificado, se fez desqualificado para que os naturalmente desqualificados fossem aceitos pela fé na graça. O Evangelho não nos chama a sermos bons em troca do mal, queridos. O Evangelho não nos chama também a sermos melhores em troca do bem, queridos. O Evangelho nos chama a sermos livres, para sermos transformados, então, de tudo que nós temos de ruim. Jesus morreu. A gente não fala essa verdade? A gente não canta isso aqui? Jesus morreu, e então isso significa que o nosso mal e o nosso bem não podem vencer o amor de Deus. E o que nós fazemos não pode nos fazer merecer Deus. Ele, que era o primeiro, se tornou o último, para que os últimos fossem os primeiros. A nossa obediência não pode compensar a nossa desobediência, queridos. Não existe isso. Que fique claro isso aqui. Você pode obedecer e achar que está obedecendo infinito. A sua obediência não compensa o tanto da sua vida desobediente. Porque o seu problema não são atos externos de desobediência. O seu problema é o pecado. E o pecado só pode ser resolvido na cruz. Pecado não pode ser resolvido em nenhum lugar. Pecado não pode ser resolvido com um tipo de dinheiro pago. Pessoas tentaram comprar Deus, pessoas tentaram comprar o dom de Deus, lá em Atos. Mas eles falaram assim, você não vai comprar nada, não tem como comprar isso, cara. Pecado só é resolvido na cruz. A desobediência, a rebeldia que nós temos fora de Deus, longe de Deus, só pode ser resolvido na cruz. É por isso que Deus teve que vir em Cristo e morrer numa cruz. Porque ele não podia dizer lá do céu, haja perdão.
O perdão flui da cruz. Flui de Cristo crucificado. Então só resta uma coisa para nós. Só resta uma coisa para nós, fracassados, como nós dizemos hoje pela manhã. Só resta uma coisa para nós, desqualificados. Só resta uma coisa para nós, pecadores. Só resta uma coisa para nós, e pecadores que estão aqui nessa noite, me escutem, a começar em mim. Só resta uma coisa, confiar na obra de Cristo na cruz. Ver Cristo crucificado, reconhecer a nossa indignidade e olhar para Cristo e confiar nele plenamente. É isso que dá ao pecador uma garantia de perdão e salvação. Não é a qualidade ou a duração da convicção. Porque boa parte de nós que estamos aqui hoje já tivemos as nossas dúvidas se nós realmente somos de Deus ou não. Convicção é um negócio que a gente não tem. Se você sabe o que é ter convicção, você me ensina depois quando a gente acabar aqui. Convicção é algo que nós não temos. Não é a qualidade ou a duração da nossa convicção, da nossa contrição. Será que é isso? Será que é a quantidade de lágrimas? Opa, agora que a pessoa chorou um pouco, ajoelhou, então essa pessoa se converteu. Opa, essa pessoa agora realmente é um santo. Opa, agora... Será que a quantidade de vezes que nós vemos aqui? Não, queridos, não é isso não. A garantia para crer em Cristo não pode ser nada que exista em nós. A garantia da nossa fé é o próprio Cristo. É Cristo somente. É Cristo completo, Cristo integral, Cristo inteiro, somente Cristo. Que coisa haveria em nós para que Deus enviasse seu único filho ao mundo para morrer pelos pecadores, queridos? Se ele fosse investigar a sua vida inteira e olhasse para você e visse na sua vida inteira algum tipo de coisa que o fizesse descer à terra, você acha mesmo que faria descer? Não há nada em você que fez com que ele descesse. Então por que ele desceu? Por que ele está aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou. A iniciativa é de Deus. Não é nossa. Então a gente vai precisar descobrir como é que a gente consegue essa força do Evangelho, essa fé profunda nas nossas vidas. O que a gente deve fazer se a gente tem essas tendências interiores de pagamento, de desobediência, de rebeldia? Como que a gente vai lidar com o pecado? Mesmo que ele esteja travestido de obediência, como nós lidaremos com isso? Queridos, o pecado expõe a nossa necessidade da cruz. Expõe o quanto nós precisamos da cruz. O teu pecado, esse pecado, deveria expor a necessidade da cruz. E a justiça própria nos impede de enxergar a necessidade da cruz. E esse é o paradoxo do Evangelho. Ser livre não pela própria justiça, mas pela justiça de Cristo. E a única maneira que a gente tem para evitar a autojustiça é encarar o nosso pecado de frente. É encarar cara a cara com a gravidade do nosso pecado, estar de frente com isso. É entender a nossa condição primária. E então descobrimos que nós não conseguimos lutar pelas nossas próprias forças. E uma vez que a nossa situação é tão desesperadora assim, então voltarmos para Cristo em busca de libertação. A tendência de todo mundo no início, queridos, é ir a Cristo em busca de ajuda. Mas não deve ser assim. Nós temos que ir a Cristo em busca de salvação. Você não precisa de uma ajuda. Você precisa ser salvo. Você precisa de um resgate.
E vou te falar, quando a graça vem e flui no coração do homem, da mulher, do crente, aquele que confia na graça, queridos, não tem medo de encarar o pecado. Ele não tem medo de encarar os fracassos. E ele não tem medo de ser transformado. Sabe por quê? Porque ele não tem Cristo como uma ferramenta. Ele tem Cristo como um defensor. E a pergunta que eu tenho para fazer é: qual pecado é maior do que Cristo? Qual é o pecado que é maior do que Jesus? Mas Jesus vai ficar muito pequeno se os nossos olhos estão em nós e não na graça. Então existe uma coisa que você precisa fazer. Venha para Cristo. Venha a Cristo. Veja, isso não é uma pregação para uma classe de pessoas apenas. Não é uma pregação para os religiosos, para a gente da igreja, a gente que está aqui um tempão, para pastores e líderes. É uma mensagem para mim, é uma mensagem para você, é uma mensagem para o mundo. Porque todos nós estamos sendo ludibriados pela mentira que nós devemos viver as nossas vidas de acordo com nós mesmos. De que ou nós devemos viver as nossas vidas dizendo que é certo ou errado para nós, ou então nós devemos viver as nossas vidas tentando fazer algo para sermos aceitos por Deus. E a corda bamba mexe para um lado e para o outro, ou para desobediência inconsequente, ou para obediência desobediente. Todos nós, os religiosos, gente de igreja, gente não da igreja, todos nós, por causa dessas nossas tendências que existem na gente desde muito tempo, precisamos da mesma coisa. Da mesma coisa, o Evangelho. Tudo o que nós precisamos, então, é reconhecer a nossa necessidade, queridos. Resumindo, a única coisa a oferecer é uma única afirmação. Sabe qual? Eu não tenho nada para oferecer. E então, ir correndo para quem tem tudo para oferecer para nós. Inclusive, ofereceu sua vida por nós. Jesus Cristo. Essa é uma mensagem para as piores pessoas que existem. Por isso que é uma mensagem para mim. Por isso que é uma mensagem para mim. Essa é uma mensagem para os fracassados, para os pecadores. Essa é uma mensagem para os piores, para os que falham. Por isso que é para mim. Porque eu não tenho nada para oferecer. Eu não assusto Deus com a doutrina. Eu estou aqui falando para você pode falar assim: nossa, caramba, está explicando o texto bíblico. Eu não tenho como assustar Jesus com o texto bíblico. O que eu ofereceria para Jesus, o dono de tudo, o dono de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, que sabe exatamente tudo que está dentro de mim, do meu coração, que sabe exatamente as coisas, os meus medos, os meus receios, os meus pecados, as minhas rebeldias, os meus acertos, de ontem, de agora, de amanhã, o que eu falaria para ele, o que eu apresentaria para ele, quem seria hoje aqui o primeiro a se levantar para suprir uma falta possível de Deus. Todos nós precisamos da mesma coisa, do Evangelho. Se você é uma pessoa da igreja que está aqui, se você se vê como cristão, se você é alguém da igreja do Calvário, se você não é alguém da igreja do Calvário, mas é alguém de uma outra igreja, eu sou um cristão. Eu quero que você pense nas suas ações, eu quero que você pense na sua obediência. E a pergunta que você tem que se fazer é: essa sua obediência é um meio ou um fim? Porque você vai precisar reconhecer que a obediência não é um meio, mas é um fim. O jovem rico, Pedro, os trabalhadores da parábola, todos eles viam a obediência como um caminho para obter recompensas de Deus. Mas a obediência verdadeira, genuína, nasce de um coração e que resulta em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus, que é a maior alegria de um crente. Amar a Deus de todo o coração não é um meio para obter algo, é o fim. É o fim absoluto pelo qual as nossas vidas foram criadas. Obedecer a Deus de verdade, ou seja, amá-lo, adorá-lo, encontrá-lo como a nossa fonte de vida, é um fim em si mesmo.
Essa obediência não precisa de outra recompensa, queridos. Porque quanto mais obedecemos, mais nos aproximamos dele. E sabe qual é a verdade do Evangelho? Que Deus é a recompensa. Você está aqui hoje e está lutando pela santidade? Está lutando contra o pecado? Você não tem que lembrar do quantas coisas você precisa fazer aqui, de cantar mais alto só. É muito bom cantar quando a gente está lutando contra o pecado. As disciplinas espirituais são maravilhosas. Mas você não tem que só lembrar disso. Sabe de uma coisa que tem que lembrar? Do Evangelho, do que Jesus fez. O crescimento da santidade, queridos, não ocorre quando a gente se afasta do Evangelho. Não. Ocorre quando a gente começa a aprofundar a nossa compreensão do Evangelho. O Evangelho não é o ponto de partida do cristão. É o próprio motor da vida cristã. É do início ao fim. O discipulado, ser um discípulo, não é um processo que se torna menos dependente da graça, mas mais dependente da graça. Santidade não é um processo que te torna independente, queridos. Santidade é ser cada vez mais dependente de uma força que não é sua. Santidade não é uma força que você constrói por si mesmo, que você acha que você tem. Santidade não é algo que você diz, olha, agora eu cheguei no nível de santidade. Aquela pessoa é santa, hein? Santidade é ser cada vez mais dependente. É ser cada vez mais reconhecedor da fraqueza. É ser cada vez mais reconhecedor de que necessita da graça e de Cristo. Quer saber como uma pessoa é santa? Veja uma pessoa dependente de Jesus. Ela vai ser cheia de falhas, mas ela vai ser dependente de Jesus. Quando a gente estagna espiritualmente, é porque a gente esqueceu do Evangelho, queridos. O crescimento da nossa vida acontece quando a gente se lembra do Evangelho continuamente, todos os dias, pela manhã, nós nos lembramos do que Jesus fez. A graça não é o ingresso para a salvação, é o ar que nós respiramos. É o que nós pregamos para nós mesmos toda manhã. É o que nós falamos conosco mesmo todo o tempo. A moralidade pode até reformar a nossa conduta, pode até mudar a gente externamente, queridos. Mas só a graça pode transformar o nosso coração. E é a graça radical de Deus que nos capacita a viver em santidade. Ou você está aqui hoje e também não é um cristão. Você não é um cristão, você pensa que a religião é um problema, que a religião é o ópio do povo, você não conhece o verdadeiro Cristo, você tem ideia sobre Jesus, ou você está aqui hoje tentando elaborar na sua mente se vale a pena ou não seguir Jesus. Talvez exista alguma coisa que você não entendeu, que eu quero te explicar hoje aqui. O cristianismo, queridos, não é mais apenas uma religião. Na verdade, o cristianismo desafia tudo o que nós pensamos sobre religião. Essa parábola de Jesus aqui não vem para mostrar qual religião está certa, mas para nos fazer entender que religião por si só não é a solução. O apóstolo Paulo olhou para a sua vida antiga cheia de devoção religiosa, de religiosidade, e não apenas considerou ela inútil, ele chamou ela de perda. Porque a religiosidade tem na sua base o que nós devemos fazer para chegar até Deus. Ou a determinada divindade, ou a determinado status pessoal, humano. E aí existem diferentes filosofias que nos deram respostas sobre como viver. Os gregos, por exemplo, eles nos ensinaram a praticar a moderação, para entender as nossas inclinações. Os romanos disseram que a gente deveria ser forte e disciplinado. O budismo ensina que a gente deve nos desligar da nossa consciência para achar o vazio. O hinduísmo nos orienta a buscar a fusão, unindo as nossas almas com o cosmos. O confucionismo nos diz que a gente tem que viver com honra, respeitando toda a ordem social. O islamismo nos convoca à submissão total. O espiritismo nos diz para a gente evoluir espiritualmente, reparando os nossos erros nessa vida ou na próxima. O agnosticismo nos aconselha a encontrar a paz, aceitando as nossas dúvidas, as nossas incertezas, sem respostas definitivas. O existencialismo nos diz para a gente ser autêntico, criar a nossa própria identidade, o nosso próprio significado por a gente mesmo.
Outras religiões vão nos dizer para a gente estar em harmonia com o universo, harmonia com as energias espirituais, com o mundo espiritual. E até boa parte do cristianismo nosso acredita que a gente tem que obedecer a Deus para a gente ser aceito, para a gente não ser castigado. Porque o moralismo nos manda ser bons e cumprir regras, mas somente o Evangelho nos convida a sermos livres. Não através do que nós fazemos, não através do que nós construímos, não através da nossa boa conduta externa, mas através do reconhecimento do quanto somos incapazes. Se você então é um fracassado incapaz, isso é libertador. Isso é libertador. O Evangelho é a única fé cujo fundador não pede que nós apresentemos as nossas boas ações, mas a nossa necessidade. Porque Ele não trabalha conosco com base no que nós merecemos, como eu disse. Ele trabalha conosco com base no que nós precisamos. Com base na nossa necessidade. Jesus não pede que você apresente sua moralidade externa. Jesus pede que você apresente a sua necessidade. É a única fé do mundo assim. E é exatamente ali, nesse lugar de necessidade, que o poder de Deus começa a agir, trabalhar e se aperfeiçoar. Isso não é um aperfeiçoamento de crenças ou algo parecido. A mentalidade religiosa moderna diz que a pessoa tem que ser boa, seguir algumas regras para agradar a Deus, agradar os outros, mas isso está distante do Evangelho, não é assim. O Evangelho não é assim. Jesus não está brincando, queridos, quando Ele diz, venham a mim os desqualificados. Ele não está brincando quando Ele está dizendo, é impossível para o homem se salvar. Ele não está brincando, é brincadeira dele não. Quando Ele diz, é impossível para o homem se salvar, é verdade. E quando Ele diz, é possível para Deus salvar o homem, é tanto verdade quanto é impossível o homem se salvar. E isso é um ultimato de Jesus. Mas é um ultimato da graça. É um convite. E nós não explicamos convites. Nós vamos. Nós aceitamos. Então venha e veja que o Senhor é bom. Venha e prove que o Senhor é bom. Venha e veja isso. Porque bom você não é. Bom só há um, como Jesus diz. Então venha e prove da bondade do Senhor. Jesus disse, os últimos serão os primeiros. Aqueles que reconhecem a sua necessidade. Aqueles que sabem que não tem nada para oferecer. Aqueles que se veem como desqualificados. Aqueles que sabem que são fracassados diante de Deus, estão correndo para Ele, são exatamente aqueles que Deus está afirmando em Jesus. Os últimos serão os primeiros. Somente o Evangelho pode causar isso por nós, queridos, porque somente o Evangelho nos dá graça para isso. Então, deixe que sua obediência, os seus pecados, se desfaçam, não debaixo das suas forças, mas debaixo do calor da graça de Deus. Você vai ter um tempo para meditar sobre isso. E sobre como você se vê diante de Deus. Não sei quantas vezes já disse isso aqui, e não vou me cansar de dizer. Se você se acha um forte, se você se acha muito bom, se você se acha uma classe boa e olha para os outros e vê, olha aqui, fulano, ciclano, pecadores e tal, não sei o quê. Então não é um lugar para você, porque aqui é o lugar dos piores. De gente que está lutando dia após dia contra os próprios pecados e correndo para Cristo dia após dia. Porque a vida cristã consiste nisso, queridos. Ir uma vez a Cristo, uma vez com todo o coração, ir até Ele e receber a graça dEle, e receber o poder dEle, e ser transformado por Ele, e ir mais 1 milhão de vezes por dia. É isso que é a vida. Se você tem dificuldade de fazer isso, e se acha uma grande coisa moral, Jesus veio para os desqualificados. Jesus veio para os fracassados.
Jesus veio para os piores e pecadores. Onde a sua obediência está? Então você vai ter um tempo para meditar sobre isso. Vai ter um tempo para meditar sobre a graça. E sobre onde você baseia o seu relacionamento com Deus. E sobre o que você achava que era ter relacionamento com Deus. Então curva a sua cabeça. E fale com Deus nesse momento.